Olá, Jesus é o nosso Senhor. Estamos novamente aqui de volta para dar continuidade ao nosso estudo bíblico já que por 7 semanas nós estamos aprendendo mais com respeito a princípios bíblicos, como exercer uma liderança adequada, uma liderança totalmente baseada dentro da palavra de Deus e também como agradar a Deus sendo alguém útil a Ele nessa terra. Todos nós que estamos em função de liderança, nós temos uma grandiosa responsabilidade porque estamos lidando com as coisas de Deus. Nós vimos desde o início das lições sobre 1 Crônicas capítulo 26, ali a partir do versículo 32, onde aprendemos por meio desse versículo que Deus tem um negócio nessa terra. E no Antigo Testamento, debaixo da dispensação da antiga aliança, o povo de Israel era um negócio de Deus, onde Deus tinha o objetivo, ao retirá-los do Egito por meio do Mar Vermelho, sendo liderados ali pelo Moisés e também por Arão, todas aquelas pessoas lideradas, cerca de 2 milhões de pessoas. Então nós sabemos que o objetivo para aquele período foi cumprido, Moisés seguindo as orientações de Deus, Arão sendo um cooperador de Moisés. Então eles conseguiram conduzir esse povo passando pelo Mar Vermelho e posteriormente ficaram ali dezenas de anos no deserto e por fim Josué conduziu esse povo até a boa terra de Canaã. Então o negócio, o empreendimento de Deus no Antigo Testamento estava voltado para o povo de Israel, onde começou desde Abraão, quando Abraão edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Depois ele teve várias experiências de habitar em tendas, e depois em Moisés, então, o tabernáculo ele é edificado. Então você vê uma progressiva com respeito à expressão de Deus. E depois, então, futuramente, já na época de reis, Salomão ele edifica o templo, que seria ali a morada de Deus de uma maneira simbólica, de uma maneira representativa. Por quê? Porque Deus é Espírito. Deus não é uma matéria visível que você toca, Deus ele é Espírito. Sim, no Novo Testamento, ele se encarnou num homem chamado Jesus, nascido de Maria, então habitou entre nós, como João fala, cheio de graça e de verdade, mas o interior daquele homem, Jesus, era o próprio Espírito Santo. Por isso, quando ele vai à cruz e ressuscita, ele retorna para a humanidade como o Espírito que dá vida. Então Deus, ele é Espírito. Você não pode perder esse princípio, essa grande verdade da Bíblia. Deus não é um boneco de gesso, Deus não é aquele quadro maravilhoso na parede, aquele homem com cabelo escovado, aquele homem de olhos verdes, algumas ocasiões nas fotos o homem de olhos azuis. Não, Deus ele é Espírito. Então nós precisamos adorá-lo em espírito e em verdade. Isso está de acordo com João capítulo 4, versículos 23 e 24. Então nessas lições que nós estamos vendo, nós estamos sendo ajudados com respeito ao princípio ou aos princípios de liderança. Como exercer, como executar, como desempenhar uma liderança no negócio, no empreendimento de Deus no Novo Testamento. No Novo Testamento, então, esse empreendimento de Deus é a igreja. Também vimos anteriormente que a igreja é o corpo de Cristo. Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23, Colossenses capítulo 1, versículo 24, também isso está em Atos capítulo 17, 48, 17, 24 e também Atos capítulo 7, versículo 48, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, tudo isso nós vemos que a igreja ela é a casa de Deus, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a morada de Deus. Então, qual é o empreendimento de Deus hoje nessa terra? É a igreja. Igreja não é um templo, igreja não é uma casinha com uma cruz em cima. Antes, igreja é um organismo vivo, composta de todos os regenerados, todos aqueles que creram
todos aqueles que receberam o Senhor Jesus como Deus, como o Espírito que dá vida. A essa reunião, a essa junção, a essa associação de pessoas, nós podemos chamar então de igreja, que de acordo com o grego é eclesia, que quer dizer os chamados para fora. Fora de onde? Fora do sistema, fora do mundo, fora da religião, fora da cultura, fora da tradição. Deus busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então a igreja, ela é o empreendimento de Deus nesta terra. E você, se é um regenerado, você se já foi batizado, você que confessa o nome do Senhor Jesus, você faz parte dessa igreja. Vimos também que essa igreja é uma no mundo inteiro. Por quê? Porque a igreja, como o corpo de Cristo, é a expressão de Cristo em toda a terra. Cristo é o cabeça e nós somos membros uns dos outros. Também vimos que essa igreja, ela é expressada, ela é vivida, ela é representada em cada cidade. Uma cidade, uma igreja. Vimos isso em Tito, capítulo 1, versículo 5, e também em Atos, capítulo 14, versículo 23, onde fala cada cidade estabelecer presbítero, cada igreja estabelecer presbítero. Então, nessa ótica, igreja e cidade são sinônimos, são duas palavras sinônimas, igreja e cidade. Uma cidade, estabelecer presbíteros. Uma igreja, estabelecer presbíteros. Vimos também que os presbíteros são a autoridade máxima de uma igreja na cidade. Uma igreja na localidade, ela é cuidada, ela é supervisionada, ela é direcionada pelos presbíteros. E esses, obviamente, estão debaixo da unção do Espírito Santo, debaixo do dispensado derramamento do Deus Espírito. Portanto, vemos que a autoridade numa cidade ela está sob os presbíteros. Também vimos que presbítero ele é no âmbito local. Não existe presbítero âmbito regional. No âmbito regional, micro-regional, nacional, internacional, a Bíblia dá o nome de apóstolos. Apóstolo no grego quer dizer um enviado. Então, a liderança de uma igreja na cidade está debaixo dos presbíteros. Mas não existe um presbítero extralocal. Saiu da localidade, a Bíblia já mostra então que é a função dos apóstolos. E esses apóstolos têm os seus cooperadores, têm os obreiros, aqueles que viajam levantando igrejas onde não tem um testemunho, aqueles que viajam como Paulo e Barnabé, visitando as igrejas, solidificando as igrejas, firmando os irmãos. Essa é a função então de um apóstolo. Então, resumindo, presbítero, a função dele é local, é o governo de uma igreja. Apóstolo é aquele que visita as cidades, levantando o testemunho, pregando o evangelho e solidificando as igrejas já existentes. E para manter uma harmonia entre uma igreja e uma cidade e a obra do Senhor, precisa então de uma perfeita comunhão entre os presbíteros e os apóstolos. Essa questão da obra, também já definimos isso em lições anteriores, toda a movimentação de apóstolos, cooperadores e obreiros entre as igrejas, dá-se o nome de obra. Na cidade tem os irmãos, na cidade tem os presbíteros, e entre esses irmãos e esses presbíteros há uma movimentação de obreiros, apóstolos e cooperadores. A essa movimentação entre as igrejas dá-se o nome então de obra. Por isso que às vezes você poderá ouvir essa expressão, os irmãos da obra. São os irmãos apóstolos, são os irmãos cooperadores, são os irmãos obreiros que representam a obra em cada cidade nas suas visitas. Mas o governo daquela igreja está sob a autonomia e a liderança dos presbíteros. Esse foi um pequeno resumo, bem geral, para vocês não esquecerem o que nós já vimos anteriormente. Hoje nós vamos ver a lição número 8. Para você que ainda não sabe, estamos baseando essas lições, esse estudo bíblico, neste livro Os Fundamentos da Liderança Cristã. São 12 lições, 12 capítulos,
e nós já estamos hoje na lição número 8, os deveres de um rei. Muito importante essa lição, portanto, bastante atenção para você absorver os princípios, os deveres de um rei. Bom, nós sabemos que Deus escolheu o povo judeu para ser o seu representante nessa terra. Jesus, quando nasceu, ele era obviamente um judeu, ele era, nos dias de hoje falando, um israelita. Ele foi escolhido, esse povo, para ser a representatividade de Deus no Antigo Testamento. E o desejo de Deus era que ele, Deus, sempre fosse o governo, fosse o rei desse povo. No entanto, as nações gentias, as nações ao derredor, como os cananeus, os filisteus, os heveus e vários outros povos, depois os babilônicos, vários povos, todos eles tinham um rei físico, tinham um rei homem, tinham um rei humano. Então, na época, o povo judeu era liderado sempre por um homem que Deus levantava. Como eu disse há pouco, seja Abraão, seja Jacó, seja Moisés. Depois da época de Moisés veio Josué. Depois de Josué, então, iniciou o período dos juízes. Quem eram os juízes? Juízes eram pessoas, juiz era uma pessoa, em até uma oportunidade, por uma circunstância de forças maiores, também não vou entrar em detalhes agora, até uma mulher foi levantada chamada Débora. Então, juízes era alguém que eram levantados por Deus, como Gideão, Jefté, Sansão, para que esse juiz pudesse julgar a causa do povo e também de orientar o povo. Juízes, então, eram os representantes de Deus nessa terra. E Samuel foi um grande juiz. Samuel era um profeta, era um juiz, ele também exercia outras funções. E Samuel, a palavra diz que ele não deixou nada a desejar com respeito ao seu testemunho e à sua reputação. E ele, então, gerou 2 filhos. E o que ocorreu? Que os seus filhos não andaram nos seus caminhos. Seus filhos davam muito mau testemunho, uma reputação muito baixa. Então, até quando até quando Samuel estava na ativa, novo na idade, ele, por certo, ele sempre conduziu esse povo nos caminhos bons. Só que Samuel foi ficando idoso, que é natural de todas as pessoas, todos nós iremos passar por essa oportunidade. Samuel, então, já em idade avançada, o povo olhou a panorâmica e viu que os seus filhos, os filhos de Samuel, não conseguiriam dar continuidade à orientação positiva, à busca do Deus verdadeiro. Então, os anciãos, eles perceberam que o reino iria ter uma degradação considerável se fossem liderados pelos filhos de Samuel, é o que seria uma sucessão ali contínua, uma sucessão natural. Então, este povo chegou até Samuel por meio dos anciãos e pediram um rei. Então, esse pedido de um rei ofendeu muitíssimo a Samuel, porque Samuel conhecia os propósitos de Deus. Samuel, como os antecessores dele, sabiam que Deus gostaria de reinar sobre o povo, Deus gostaria de ser lembrado como o Deus único, o Rei eterno. Então isso ofendeu muito o coração de Samuel, e Samuel levou então essa petição até Deus, e Deus falou então, era para ele levantar um rei, que na verdade o povo não havia rejeitado Samuel, Deus fala. Deus diz então que o povo havia rejeitado o próprio Deus. Então eu acho muito importante nós lermos essa passagem para solidificar o que nós estamos falando. 1 Samuel, capítulo 8, primeiro livro de Samuel, capítulo 8, a partir do versículo 7.
Eu contei toda a história, por que o povo pediu um rei. Versículo 1, para ganhar o contexto. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, os anciãos, todos aqueles que cresceram com Samuel, todos aqueles que conheciam os feitos do Senhor anteriormente, então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá. Versículo 5 de 1 Samuel 8. E lhe disseram, vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Como eu disse, todas as nações tinham um rei, menos Israel, porque Deus seria o próprio rei. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, atende à voz do povo em tudo que te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não governe sobre ele. Então isso aqui foi uma ofensa tremenda para Samuel e também para Deus, porque, na verdade, indiretamente, eles estavam rejeitando o próprio Deus. Eles queriam, como as nações, um rei visual, um rei físico, um rei que eles pudessem ouvir. Por quê? Porque, passando para os dias de hoje, no Novo Testamento, eles não queriam dor de cabeça, não queriam se desgastar buscando a presença do Senhor por meio da oração, por meio da leitura bíblica, por meio da unção interior, como 1 João fala isso para nós. Hoje, a grande maioria dos cristãos está dessa maneira. Não tem contato íntimo com Deus, não tem se desgastado em cima da leitura da palavra, não tem se desgastado na oração. A maioria quer um líder para poder transmitir para eles a palavra de Deus. Mas isso não é devido, porque todo cristão, todo membro do corpo de Cristo precisa ter a experiência de buscar o Senhor. É claro que os líderes, como nós estamos falando nesse estudo, eles são extremamente importantes e haja visto que é o tema do livro, liderança. Deus estabeleceu a liderança, as lideranças. Mas como membros do corpo de Cristo, como pessoas regeneradas, todos nós deveremos ter a experiência da comunhão íntima com o Senhor. Então, voltando aqui, o povo queria que alguém governasse. O povo queria que alguém estivesse sobre eles. Então isso desagradou muito a Samuel, também desagradou a Deus. Só que isso já estava na onisciência de Deus. Deus não foi pego de surpresa. Muitas pessoas que não entendem a palavra, não têm uma visão panorâmica, falam, Deus foi pego de surpresa nessa situação. Em hipótese nenhuma. Deus é onisciente. Deus é onipresente. Deus é onipotente. Por isso que Ele é Deus. Ele já havia previsto, ele sabia que isso iria acontecer, por isso então que em Deuteronômio capítulo 18, ele dá ali, ele passa por meio de informação, por meio de um estatuto, por que não dizer uma espécie de lei, de ordenança, como que deveria ocorrer, como que deveria ser procedido quando o povo pedisse um rei. Então no livro de Deuteronômio, ali no capítulo 17, 14 em diante, o versículo 14 em diante, está ali então as orientações para com respeito ao estabelecimento de um rei quando o povo pedisse. Então eu gostaria de começar a desfrutar com vocês dessa porção. Você que é um líder, você que está sendo aperfeiçoado para liderar algum segmento na igreja, esses princípios são de extrema importância para que a sua liderança seja aceita diante de Deus. Você, como um líder,
todos esses princípios de um rei. É claro que aqui está se referindo a um rei, mas quem seria o rei? O rei seria um líder. O rei seria um governante, o rei seria um orientador, o rei seria uma referência. Então, essas mesmas palavras de Deuteronômio capítulo 17, elas devem reger o princípio da liderança, sejam os presbíteros e diáconos e diaconisas, e sejam os coordenadores de vários serviços nas igrejas, que também esses estão exercendo um tipo de liderança. E esse livro, então, as palavras deste livro possam alcançar a sua liderança, para que a sua liderança seja bastante alinhada à vontade de Deus. Então, quais são as exigências para se estabelecer um rei? No capítulo 17 de Deuteronômio, a primeira exigência está aqui no versículo 16. Eu vou ler só o 14, porque eu fiz menção dele há pouco. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre o povo um rei, como que o Senhor, seu Deus, escolher. Então aqui estou só dando fundamento na palavra. O próprio Deus, em Deuteronômio, já sabia que isso iria acontecer, por isso que ele, por meio de Moisés, registrou essas palavras. Então, quais são as exigências escritas aqui para se estabelecer um rei? No versículo 16, aqui está dizendo, num contexto, primeiro item é que não poderia voltar ao Egito. Aqui fala primeiramente, porém não multiplicarás para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito. Eu quero dar ênfase primeiro aqui com respeito a não voltar para o Egito. Então, um rei que fosse estabelecido, ele tinha que ter esse estatuto, ele tinha que ter a cópia dessa lei na cabeceira da sua cama, para que ele lesse todos os dias, para ele não perder os princípios dados por Deus. E, em contrapartida, Deus garantiria o sucesso desse reino, Deus garantiria o livramento dos seus inimigos. Tão somente deveriam obedecer a Deus e seguir os caminhos de Deus. Só que nós sabemos que a grande maioria dos reis foram péssimos e eles não andaram nos caminhos do Senhor, e sucessivas derrotas o povo de Deus amargou, em especial quando o reino foi dividido de Roboão para Jeroboão, se tornando o reino do norte, reino do sul ou reino de Judá. Em especial os reis do reino do norte foram reis péssimos que desagradaram muito o coração de Deus. Então, o primeiro item, um rei não poderia voltar para o Egito. Por que não? Porque o Egito tipifica o mundo. Hoje, em simbologia, o Egito representa o mundo, e vocês lembram que o povo de Deus foi libertado por Moisés do Egito. O Egito usurpou o povo de Deus por cerca de 430 anos. No Egito, o povo trabalhou de graça. No Egito, eles eram subjugados por Faraó, que, diga-se de passagem, representa Satanás. Era um povo de Deus que não tinha liberdade de ter seus próprios filhos, porque em uma ocasião Faraó mandou matar todas as crianças. Faraó viu que o povo se multiplicou muito, e que se esse povo se levantasse contra os egípcios, eles tomariam todo o Egito, porque o povo tinha força. Então, em hipótese nenhuma, um rei, nos dias de hoje, um líder, poderia voltar para o Egito. Então, foi o primeiro estabelecimento de Deus. Semelhantemente, hoje, nós, líderes, você que é um líder, você que está sendo aperfeiçoado, como eu disse, o Egito representa o mundo. Você não pode ter contato com o mundo uma vez que você se consagrou ao Senhor, uma vez que você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, uma vez que você invoca o nome do Senhor, uma vez que você faz parte dessa casa maravilhosa que é a Igreja de Deus. Não tem condições de você recuar e experimentar as coisas do mundo, lembrar dos pepinos
como o texto mostra no livro ali de Números, quando o povo quis voltar para o Egito porque tinha saudade dos pepinos, dos peixes, dos melões, dos alhos, das cebolas. Isso representa as iguarias do mundo. Você que hoje é um regenerado, é um filho de Deus, você não pode lembrar mais das festas mundanas que você participava, das comidas e bebidas que não agradavam a Deus, que eu não preciso aqui detalhar, práticas ilícitas. Então um servo de Deus tem que entender que ele já foi posto no altar de Deus, ele pertence a Deus e nem mente ele pode voltar para o Egito. Por quê? Porque lá Faraó iria tomar novamente posse deste povo. Então, semelhantemente hoje, se nós ficarmos aí de amizade com o mundo, nos tornaremos inimigos de Deus, porque ninguém pode agradar dois senhores. Ou somos de Deus ou somos de Baal. E aquela velha frase, é só um pouquinho, é só uma vez, é assim que acontece. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Nós somos um povo consagrado ao Senhor. E como líder, muito mais você tem que dar um testemunho, você tem que dar um bom exemplo para a sociedade, para os irmãos e para si próprio. Então o primeiro item não poderia voltar para o Egito em função dessas questões. E também aqui o versículo 16 diz que não poderia multiplicar cavalos. Porque o cavalo aqui significa um potencial mundano. Os reinos também eles eram medidos pelo potencial contingente que eles tinham de cavalos e soldados. E diga-se de passagem, eram aqueles cavalos bem tratados, cavalos com bastante saúde, uma imponência tremenda. Então multiplicar para si cavalos diz respeito a você ter contato com os empreendimentos deste mundo, porque este mundo tem um grande potencial, um potencial para envolvê-lo, um potencial até mesmo para você ser tentado e levar para a igreja habilidades mundanas. A igreja não é conduzida, a igreja não é supervisionada, a igreja não é pastoreada, a igreja não é orientada por itens do mundo, mesmo que aos nossos olhos sejam os melhores possíveis. Porque a igreja é espiritual, quem governa a igreja é o Senhor. Por isso que nós precisamos do exercício do Espírito, precisamos constantemente invocar o nome do Senhor, precisamos constantemente ter acesso à palavra de Deus, ter uma vida íntima com o Senhor. Sim, se você é um bom administrador, se você é um bom gerente numa empresa, se você tem habilidade para fazer negócio, isso não necessariamente vai cooperar na igreja. É claro que em ressurreição, tudo isso será bem-vindo. Em ressurreição, tudo isso poderá ser usado, mas a princípio, isso não edifica a igreja. Vale lembrar a experiência de Moisés. Moisés era um grande homem. Moisés ele estava sendo treinado para ser o próximo faraó. Moisés conhecia todas as culturas egípcias. E baseado nessas coisas, nas habilidades humanas, é que ele tentou libertar o povo de Deus. Já vimos em lições anteriores o que ocorreu. Ele matou um homem. Então a igreja tão somente é espiritual. Um dos homens mais capazes no Novo Testamento, Saulo de Tarso, que se tornou Paulo, ele tinha uma sabedoria imensa. Eu não digo sabedoria, ele tinha uma inteligência muito grande, ele tinha capacidade. Ele tinha ali as espertezas humanas, falava vários idiomas, instruído aos pés de Gamaliel, mas quando ele conheceu a Cristo em Atos capítulo 9, ele considerou tudo como refúgio. Tem um texto que fala esterco. Ele considerou tudo como esterco por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Quando você toca em Cristo, quando você vê Cristo, quando você exercita o Espírito, você vai ver que o que você sabe não é nada. Mesmo que aos olhos humanos tenha muito valor, mas para Deus isso não vale nada. Então Paulo deu esse testemunho aqui em 1 Coríntios capítulo 2. Sempre gostaria de encorajá-lo a ler a Bíblia, a abrir a sua Bíblia na sua casa. Qual foi a experiência de Paulo quando ele conheceu o Senhor com respeito a essa questão de usar
o potencial do mundo, que eu estou aqui representando, multiplicar cavalos. Um rei não poderia multiplicar cavalos, quer dizer, ele não poderia confiar naquilo que ele tinha. Então, quando Paulo conheceu o Senhor, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 2 a 5, ele diz: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não constituíram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé, preste atenção, não se apoiasse nos cavalos, não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, estou fazendo um paralelo, é claro, Paulo jamais confiava em cavalos. Paulo jamais confiava no seu potencial. Paulo jamais confiava naquilo que ele havia aprendido. Quando ele conheceu o Senhor, quando ele foi estabelecido membro do corpo de Cristo, ele percebeu que aqui, ou seja, na igreja, a eloquência humana para nada adianta. Olha que grandes dois exemplos, tanto Moisés, não deu certo colocar a sua eloquência e sabedoria e esperteza humana. Estou aplicando na igreja. Paulo conhecia a história de Moisés. Paulo era um estudioso, por isso então que quando ele conheceu o Senhor, ele abriu mão de tudo que ele tinha, se submeteu a um homem, a um irmão simples chamado Ananias. Foi esse Ananias que o introduziu no corpo de Cristo. Foi esse Ananias que o introduziu para a realidade da vida. Depois se submeteu a várias pessoas, se submeteu a Barnabé, porque ele aprendeu que precisaria tomar o caminho da cruz. Então essa experiência de Paulo, também ele fala sobre isso em Filipenses capítulo 3, versículo 5, já que é um estudo, é interessante você anotar e ler. Paulo considerou tudo como perca para receber o Senhor Jesus. Então, não confie no seu diploma de teologia, não confie na sua esperteza humana, nos seus estudos, no seu sobrenome, a sua conta bancária. Na igreja, isso não funciona, porque o governo da igreja está sob o Espírito Santo e nós precisamos, por meio do Espírito, agir na igreja, servir na igreja como homens espirituais. Então Paulo, ele mostra para nós essa questão de não confiar em si mesmo. Nós sabemos que Roboão, ele, por não confiar nas coisas espirituais e sim confiar no que ele via, ele dividiu o reino de 12 tribos, passou a ter um reino 10 tribos, o outro reino passou a ter 2 tribos. Por quê? Foi aquela experiência do conselho que ele não ouviu os anciãos, ele não ouviu os mais velhos, ele não ouviu aqueles que tinham autoridade para falar, antes ouviu os jovens, aqueles que cresceram com ele, que não sabia nada do que o Senhor Deus tinha feito. Não andou com Salomão, não andou com Davi, não sabia dos princípios da palavra. Então, por meio dessa atitude de confiar no que vê, confiar na força, porque os jovens são fortes, de repente quem foi até Roboão falar foram anciãos de 70, 80 anos, e muito provavelmente ele falou: o que esse pessoal idoso tem a acrescentar para mim? Mas os jovens de 18, 20, 25, 30 anos demonstravam para ele mais eloquência, demonstravam para ele mais segurança, e ele optou então por seguir o conselho dos jovens. Deixo bastante claro, amamos os jovens, precisamos dos jovens, os jovens são hiper importantes na vida da igreja, mas todos baseados na palavra de Deus, todos que exercitam o Espírito, todos que conheçam a palavra de Deus. Mas no caso aqui não era esse, eram jovens que haviam crescido com ele e pensavam apenas nas coisas momentâneas. Então, a partir de Roboão, o reino foi dividido, porque, me permita aplicar, estava confiando em cavalos e não confiando no Deus dos céus. Então, em Roboão, o povo foi dividido no reino do norte e no reino do sul.
Então, como eu disse há pouco, não quer dizer que as suas habilidades naturais não vão prestar para nada na igreja. Sim, o seu curso, o seu mestrado, o seu doutorado, a sua experiência humana, tudo isso são muito bem-vindos na igreja. E a igreja, diga-se de passagem, precisa de tais irmãos, de tais irmãs que tenham experiência, que tenham competência, mas tem um princípio, tem que tomar o princípio da sarça. Ali em Êxodo capítulo 3, já falamos por 2 lições, a sarça, aquela que Moisés no deserto viu que ela estava pegando fogo, mas ela não se consumia. Você que tem acompanhado as 7 mensagens, 7 lições anteriores, está a par desse ocorrido. E você que me assiste agora pela primeira vez, já aproveito e peço para você se inscrever no canal, para você também acompanhar essas lições e procurar junto à playlist que há aí as mensagens anteriores todas faladas, ok? Então, o princípio da sarça qual era? O fogo que queimava a sarça, esse fogo, ele não consumia a sarça ela não se desgastava. Então, a palavra de Deus veio e falou para Moisés que aquele fogo, a origem, o combustível não era a sarça. O combustível era o Espírito. Então, você que é um doutor, você que se formou em engenharia, administração, é um médico, é um advogado, é uma professora, não importa. Todas essas habilidades são hiper importantes na vida da igreja. Desde que você entenda o princípio da sarça, que não são essas habilidades que vão dar suporte à obra de Deus. Quem vai dar suporte à obra de Deus é o Espírito. Então, quando passa em você, você é uma pessoa humilde e esvaziada, que conhece o plano eterno de Deus. Então, sim, o Espírito, junto com a sua capacidade humana, vai fazer a obra. Quando Deus chamou Moisés ali no Egito, no deserto de Midian, Moisés achava que ele não tinha condições, mas Deus usou as habilidades de Moisés em ressurreição. Então você, líder, toda a capacidade humana ela é bem-vinda, desde que ela passa pelo princípio da morte e ressurreição. O terceiro item que um rei deveria observar, não multiplicar para si mulheres, não multiplicar para si mulheres, e infelizmente foi o que Salomão mais caiu. Salomão teve várias e várias mulheres, isso está em 1 Reis, capítulo 11. E essas mulheres perverteram o coração de Salomão. Eu penso que eu não preciso detalhar muito essa questão, porque é uma questão notória, essa é uma questão ilícita contra a palavra de Deus. E aqui então nós sabemos que neste relato de 1 Reis 11, Salomão adquiriu muitas mulheres, cada uma que vinha trazia a adoração de um Deus pagão. E vocês acreditam que aquele Salomão que pediu a Deus nem riqueza e nem poder, ele pediu a Deus sabedoria para conduzir o grande povo, porque quem era ele? E Deus então concedeu sabedoria a Salomão, foi o homem mais sábio. E porque ele não havia pedido riqueza, além da sabedoria, Deus deu para ele muitíssima riqueza. E Deus disse, se você andar nos meus caminhos, eu serei contigo como fui com teu pai Davi. E diga-se de passagem, Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Ora, irmãos, eu gostaria de falar algo para vocês. Isso é uma palavra muito séria para você que é um líder. A fidelidade do passado não garante a fidelidade futura. Salomão tinha tudo para ter o melhor reino de todos os tempos, em todos os aspectos. Mas é inacreditável como que ele, um homem tão sábio, desobedeceu esse princípio de Deus e teve centenas de mulheres ao ponto que elas perverteram o seu coração. Repito, a ponto de ele adorar deuses com letra minúscula, deuses pagãos.
Isso é algo lamentável que eu penso que neste momento eu e você deveríamos fazer um exame de consciência. Quão pecador, quão medíocre, quão pequeno é o ser humano. Nós somos pessoas oscilantes. Hoje estamos de um jeito, amanhã estamos de outro jeito. Por quê? Porque Salomão deixou de ler diariamente os estatutos do Senhor. Por isso eu quero lhe encorajar. Não permita um dia ficar sem ler a Bíblia. Não permita um dia ficar sem uma comunhão íntima com o Senhor, porque a trajetória do mundo, as ofertas do mundo, quando começarem a sujar o nosso coração, sujar a nossa mente, virá uma luz dos céus na nossa consciência e despertará o nosso ser, e nós voltaremos à sobriedade, rejeitaremos as coisas do mundo e novamente reconectaremos o nosso espírito com Deus. E assim nós seremos livrados. Por isso que Lucas capítulo 9 fala que devemos tomar a cruz dia a dia, o versículo 23. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que está participando hoje pelo YouTube, eu quero te encorajar, não abra mão do Senhor. Não permita que as fascinações dessa terra roubem o seu coração. Toma o lugar que pertence tão somente ao Senhor. E o apóstolo Paulo, em Coríntios, faz uma advertência muito grande para os casais com respeito à manutenção do seu lar. No versículo 2, ele fala para cada um ter sua própria esposa, o seu próprio marido. No versículo 5, ele fala para não privar um ao outro. Não vou detalhar isso agora. No versículo 31, ele fala que mesmo casado, você não deve se preocupar em demasiado com respeito ao cônjuge. Não estou dizendo aqui que não vai ter responsabilidade, eu não estou dizendo aqui que não vai cuidar bem dos filhos, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que se ocupa tanto com as coisas familiares que abandona o Senhor. Nós podemos sim ter a nossa casa, ter o nosso lar e ainda assim cooperar na obra do Senhor. E também gostaria de dar algumas advertências a mais neste item de não multiplicar para si mulheres, mas aqui ambos os sexos. Por exemplo, são 3 advertências que eu gostaria de passar para você. De repente você está em algum tipo de trabalho que demanda viagens longas, onde um cônjuge fica afastado do outro por 30, 40, 60 dias. Eu pediria atenção, você meu irmão, você minha irmã, que talvez esteja no emprego assim, que você se guarde muito. E que nessas viagens, se possível, tiver o testemunho da igreja, mantenha contato com os irmãos, para que você possa ser resguardado. Porque o afastamento do cônjuge de uma maneira sequencial é uma porta aberta para Satanás agir. Então, se você tem algum tipo de emprego assim, eu peço que você redobre a sua atenção para que Satanás não alcance vantagem sobre vocês. Outro item, relacionamento no trabalho. Sexo oposto, muita amizade, final do dia, oferece carona. Eu já vi muitos e muitos irmãos caírem por causa dessas questões. No início não tem nada a ver, é uma carona, mas depois vai pegando amizade, depois vai abrindo o coração, vai confidenciando, e se você já não está bem no casamento, aí é uma porta aberta para você cair. Muito cuidado com essa questão de relacionamento no trabalho, sexo oposto, muito tempo a sós, em sequência, no mesmo recinto. Isso é uma grande porta para a queda. E você que é um líder, se você cai, tem várias pessoas sob a sua liderança. E você poderá então fazer os pequeninos tropeçar. Lembre-se também dessa questão. E também a questão de aconselhamento pastoral. É um risco muito grande se você desempenha essa função na igreja. Talvez você fica uma boa parte do tempo no local de reuniões ou no templo. E ali, comumente, vem pessoas pedir uma orientação, vem pessoas pedir uma luz, vem com o coração puro. E de repente, ir ali num ambiente a sós, sexo oposto, muitos já caíram por isso.
Então peço atenção a vocês nessas questões de aconselhamento pastoral. Se você é um líder que atua nessa área, se possível, a sua esposa sempre junto. E você que vai pedir um aconselhamento, se possível, levar mais uma pessoa para que possa resguardar todos vocês. Então, é uma orientação que eu dou nesses 3 itens, neste ponto sobre não multiplicar para si mulheres. E o outro item, Deuteronômio capítulo 17, não multiplicar para si muito ouro e prata. Versículo, no capítulo 17 também de Deuteronômio, faz essa menção que o rei não poderia multiplicar para si ouro e prata. Isso está de acordo com Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, que o acúmulo de riqueza, a corrida pela riqueza, a preocupação em ficar rico é a raiz de todos os males, porque o dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, não é o dinheiro em si, o amor, a busca desenfreada, onde você perde a sobriedade. Alguns empresários, alguns comerciantes, por causa dessas demandas de pagar as contas, de ter um respiro financeiro, entra na linha de sonegar impostos, entra na linha de fazer coisas ilícitas, e aí então vai perdendo a reputação, o Espírito Santo vai se afastando, estou dizendo de uma maneira prática, e aí então você vai perdendo o frescor da vida, porque busca pela riqueza, busca pelo dinheiro, busca pelo poder, busca em ser reconhecido. Por isso que Deuteronômio capítulo 17, então, o rei não poderia multiplicar para si ouro e prata, para não incorrer nessa cilada do diabo. A isso o rei Davi nos dá um ótimo exemplo de alguém totalmente despojado com respeito às riquezas dessa terra. Por quê? Porque ele tinha comunhão íntima com o Senhor e ele sabia que haveria uma pátria celestial. Em 1 Crônicas 29, ali diz que ele preparou todo o material para seu filho Salomão edificar o templo. E ele preparou muito material. 1 Crônicas 29. Chega um momento que ele fala, afora tudo que eu já dei, além de tudo que eu preparei, o ouro e a prata do meu tesouro particular que eu tenho, ofertarei ao Senhor. Então, além de tudo que Davi preparou, além de tudo que Davi levantou para o templo, o que ele tinha do tesouro particular, ele ofertou para Deus. Isso mostra alguém que não é avarento, alguém que não é apegado às coisas terrenais. Então, esse princípio de Davi é um exemplo muito grande para nós. Você que é um líder, jamais você pode ter avareza no seu coração, em especial você líder. Porque, como eu disse em lições anteriores, você pode ensinar muitas coisas às pessoas, mas você vai gerar o que você é. Você gera o que você é. Então você pode ensinar belas palavras, não ser avarento, mas se você tem uma vida avarenta, é isso que as pessoas vão observar em você. Um líder tem que ser alguém sempre disposto a cooperar com a obra de Deus. Isso está contra também, é um contra-exemplo em Isaías 39, versículo 2, a experiência de Ezequias. Ezequias foi um excelente rei, mas nesse quesito de se orgulhar pelas riquezas, ouro e prata, ele foi reprovado. Uma oportunidade, alguns da Babilônia vieram a visitá-lo porque ele estava doente. Isaías capítulo 39, versículo 2. Ele abriu os seus palácios, ele abriu as comportas dos depósitos e mostrou para os da Babilônia o potencial, o armamento, o ouro e a prata que ele tinha. Isso desagradou a Deus, porque ele estava se vangloriando. Ele estava se orgulhando, ele estava ali baseando o sucesso do seu reino naquilo que ele tinha. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, a questão do dinheiro é uma raiz terrível, que poucos conseguem fugir disso. Por isso eu chamo a sua atenção, muito cuidado com essas questões financeiras. Isso está em acordo com Atos 6,3, que o servo de Deus ele precisaria ter boa reputação. Primeiro item para servir a Deus, Atos 6,3, boa reputação.
e depois cheio do Espírito Santo. Essa questão de Salomão, que ele acumulava muitos e muitos ouros anualmente, está em 1 Reis, capítulo 10, versículo 14. Primeiro livro de Reis, capítulo 10, versículos 14 em diante, ali detalha essa questão de Salomão, ele ter edificado, agregado, conseguido muitas riquezas ao longo do seu reinado, mas o que adiantou se ele caiu em um princípio de não multiplicar para si mulheres, e esse aí foi o seu grande mal, onde ele então, o seu reino foi dividido no seu filho Roboão, onde Roboão e Jeroboão então ficaram com dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul. Dando sequência, nós vemos aqui que o outro item que o rei precisaria ter para poder governar de acordo com a vontade de Deus é ser apegado à palavra. Um rei, ele deveria ser apegado à palavra. Um rei não poderia viver uma vida solta. Um rei, como um líder, ele precisaria constantemente ouvir qual é a orientação de Deus, o que Deus gostaria, o que Deus necessitaria para que ele então pudesse transmitir para o povo. Isso está em Deuteronômio capítulo 18, versículo 19. Vamos ler mais esse texto. 18, 19 diz o seguinte. Deuteronômio capítulo 17, 18 e 19. Também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado da lei, num livro do que está diante dos levitas sacerdote. 19. E o terá consigo e nele lerá todos os dias. Então, essa palavra, ela precisa também alcançar-nos hoje. É o que nós temos falado desde a primeira lição. Um líder precisa ter intimidade com a Bíblia. Um líder precisa conhecer os propósitos eternos de Deus. Essa palavra de ler o traslado está de acordo com Provérbios 9:10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como que você vai temer ao Senhor se você não conhece a palavra? Então, Provérbios 9:10, e diga-se de passagem, quem falou isso foi o próprio Salomão. Mas eu falei, o sucesso passado, a fidelidade passada não garante a fidelidade e o sucesso futuro. De repente, até hoje você tem sido um bom irmão. Até hoje você tem sido fiel ao Senhor. Mas quem garante que você permanecerá assim até o Senhor voltar? Um item garante: a palavra de Deus. Se você permanece na palavra de Deus, se você permanece na comunhão com o Senhor, como foi orientado em Deuteronômio 17, se você tem uma cópia da lei e ler todos os dias, é claro que não é só ler, é ler e praticar, mas quando você lê, desperta o seu espírito. Então gostaria de mais uma vez encorajá-lo a ter bastante acesso, bastante intimidade com a palavra. Então o rei, ele deveria ter a cópia da lei e ler todos os dias para buscar a sabedoria. E Tiago, capítulo 1, versículo 5, fala: se você deseja sabedoria, peça a Deus. Você já orou com o coração aberto? Senhor, me dê sabedoria, me dê da tua presença. Sabedoria não é inteligência. Sabedoria procede do espírito humano com a conexão com o Espírito de Deus, que é a consciência. Deus fala, então por meio do nosso espírito humano, nós adquirimos a sabedoria, que essa vem do próprio Deus. Sabedoria você não consegue em banco de escola. Sabedoria você não consegue com o canudo de faculdade. Sabedoria é algo espiritual. Se você deseja, peça a Deus, de acordo com Tiago, capítulo 1, versículo 5. E a prudência, ela está ligada a Mateus, capítulo 7, versículo 24. A prudência está ligada a guardar a palavra. Mateus 7 fala que o homem prudente edifica sobre a rocha. Então, peça a Deus sabedoria, Tiago 1,5, e peça a Deus prudência, de acordo com Mateus 7, 24, que diz respeito a guardar a palavra. Então, se você tem sabedoria, você guarda a palavra, obviamente você será recebido por Deus no reino eterno.
O outro item e final, com respeito ao que o rei deveria observar, é ter um coração humilde. Versículo 20 de Deuteronômio capítulo 17. Deveria ter um coração humilde para não se elevar sobre os seus irmãos. Você já deve ter visto alguém que começou a reunir, começou a congregar, era humilde, tudo que você falava, ele falava amém. Ele honrava os irmãos, não faltava nenhuma reunião da igreja, chegava cedo, estava disposto a cooperar. Se era para servir na cozinha, lavava os pratos, limpava o chão, limpava o banheiro. Era alguém alegre, era alguém solícito. Mas com o passar do tempo, quando vai conhecendo um pouco mais das coisas, vai ficando menos humilde. Por quê? Porque vai fiando a sua vida no seu conhecimento. Assim foi a história de Saul, o primeiro rei de Israel. Lembra que eu iniciei falando que o povo pediu um rei a Samuel? Pois bem, esse primeiro rei foi Saul. Se você pegar primeiro Samuel, capítulo 9, ali Saul, ele era da tribo de Benjamim. Jacó tinha 12 filhos, cada filho uma tribo. E a menorzinha, a tribo mais simplesinha com respeito à quantidade de pessoas, era Benjamim. E Saul era dessa tribo. E vou além. Além dessa tribo, ele era filho da menor família dessa tribo. É como, por exemplo, me permita aplicar, Brasil tem cerca de 6.000 cidades. Qual que é a menor cidade do Brasil? Suponhamos, é uma cidadezinha que tenha 3.000 habitantes. Só estou dando exemplo. E nessa cidadezinha de 3.000 habitantes, a família mais simples, mais humilde, é essa família, de onde Samuel chamou Saul para ser o primeiro rei de Israel. Deu para entender? Então, quando você chama a menor família da menor cidade de todo o Brasil, os holofotes vão virar sobre essa pessoa. E foi assim que aconteceu com Saul, e ele não queria nem pensar em ser rei. O que ele fez? Estavam ali as malas, as bagagens das pessoas. Saul, um homem grande, a palavra diz que ele era alto, ele entrou debaixo das malas e se escondeu, porque ele não queria ser ungido rei, porque quem era ele para ser rei? Era muita coisa para ele. Isso está registrado em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 21, e no capítulo 10, versículo 22. Eu não ia ler por causa do tempo, mas eu acho que vale a pena para que você veja o que é o ser humano. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 21. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, tribo de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? É o que eu falei há pouco. Ele reconhecia quem não era ninguém. Capítulo 10, versículo 22. Então procuraram Saul para poder ungir o rei. Cadê Saul? 22 do capítulo 10. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali, que eles não estavam achando ele. Respondeu o Senhor: está aí escondido entre a bagagem. O homem entrou debaixo da bagagem. Me permita aplicar até para descontrair um pouco. A Bíblia diz que ele era grande. Ele deve ter entrado debaixo e ficou com a metade da perna para fora. Sabe, pique de esconde-esconde? Quando a criancinha, 2, 3 anos, bem simplesinha, o papai vai e pique de esconde-esconde dentro de casa, a criança está escondida, o pai já achou a criança, que ela está debaixo da cama, a perna para o lado de fora, o pai finge que não vê, e a criança se sente o máximo porque escondeu do seu papai. Mas o contrário não é verdade. Aí quando o papai vai esconder, onde que um pai esconde dentro de uma casa? É quase impossível. Aí o pai esconde atrás de uma cortina, a criança vê e já vai e acha o pai. É o prazer dela, ela achar o pai. Então aqui Saul estava debaixo das bagagens e o Senhor mesmo entregou ele. Falou: está debaixo da bagagem. Então, é um homem humilde ou não era? Sim, sim, você era assim quando você começou a reunir. Você era assim, talvez, quando você começou a congregar.
Mas com o passar do tempo, você poderá ter perdido a sua simplicidade. Haja visto que quando Saul desagradou a Deus, Deus então, por boca de Samuel, falou que o reino havia passado dele, e cadê que ele quis tirar a coroa? Começou a perseguir Davi, quis matar Davi, executou o serviço que não era para executar, como, por exemplo, sacrificar era um dever de um sacerdote, não necessariamente era um dever dele como rei, a não ser que Deus mandasse. Então aqui nós vemos que a simplicidade está em todo mundo que começa. É igual ao emprego, você começa humilde, depois você já começa a encher o seu peito no trabalho, onde você trabalha, e passa a não ouvir mais as pessoas. Então na igreja, mantenha-se humilde. Pega o princípio do Senhor Jesus, que a si mesmo se humilhou, não obstante era o próprio Deus, de acordo com o livro de Filipenses. Então, Saul, ele tinha inveja no seu coração naquele episódio de 1 Samuel 18, a partir do versículo 6, onde as pessoas cantavam: Saul matou a seus milhares, ou seja, matou 1000 soldados, mas Davi matou a seus 10 milhares, onde as mulheres cantavam, e aquilo lhe enchia o coração de inveja de Saul contra Davi, onde quis matá-lo. Cadê aquele homem humilde? Cadê aquele homem que se esconde entre as bagagens? O poder. Por isso que é uma frase: quer conhecer o coração, o caráter de uma pessoa? Dê poder para ela. Muito cuidado nos seus serviços na igreja, o serviço que você executa na liderança. Se você não se mantiver humilde, você vai achar que o serviço é em detrimento da sua capacidade. Você vai achar que o fogo da sarça, o fogo que queimava, vinha da sarça e não do Espírito. Tudo na igreja procede do Espírito. E para finalizar, o nosso maior modelo de humildade e simplicidade é o Senhor Jesus. Como eu disse há pouco, o livro de Filipenses não julgou com usurpação ser o próprio Deus. Embora fosse Deus, ele não julgou isso como usurpação. E tomemos a palavra de Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 6, eu finalizo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Louvado seja o Senhor. Penso eu que essa lição de hoje, os deveres de um rei, nós temos que aplicar nas nossas vidas. Vimos hoje que Deus não gostaria que tivesse um rei sobre o povo, porque ele mesmo seria o próprio rei, mas por causa de um péssimo testemunho dos filhos de Samuel, o povo pediu um rei. Samuel então levanta um rei chamado Saul, mas não pensa você que Deus foi pego de surpresa, não, porque ele é Deus, ele é onisciente. Ele já havia pedido a Moisés para escrever lá em Deuteronômio capítulo 17 e dar ali as dicas quando o povo pedisse um rei, o que era para observar. Era para observar para não voltar para o Egito, porque o povo veio do Egito. Não era para multiplicar cavalos, ou seja, não era para poder fiar nas questões humanas. Não era para buscar as coisas do mundo, para trazer para o povo, nos dias de hoje, aplicar as coisas do mundo para a igreja. Não era para confiar nas mulheres, com respeito a essas mulheres pagãs. Não era para multiplicar as mulheres, melhor dizendo, que essas mulheres pagãs trouxeram costumes, onde o homem mais sábio dessa terra, onde o homem mais rico dessa terra caiu. E se Salomão caiu, Salomão foi escolhido por Deus, Salomão teve a sabedoria dada por Deus, quem é você para não cair? Quem sou eu para não cair? Por isso, muito cuidado, ouça a palavra de Deus, se você quer ter vida longa nessa terra e deseja que a sua liderança seja levada adiante até que o Senhor venha. Não multiplicar mulheres, não multiplicar ouro e prata, e por último, ser apegado à palavra e ter um coração humilde. Esses são os princípios de uma liderança que você precisa observar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe. Até a próxima lição, até a lição de número 9. Jesus é o nosso Senhor.